boa noite para você. O Entrevista Coletiva de hoje trata de um projeto de lei que ainda nem tramita no Congresso, mas que já gera polêmica. O governo federal quer regulamentar a profissão de motoristas de aplicativos e garantir direitos mínimos aos trabalhadores, como INSS e pagamento por hora de trabalho. No entanto, representantes da categoria criticam essa proposta e protestam contra a regulamentação. Para falar sobre o assunto, eu recebo o Paulo Xavier, presidente da Federação dos Motoristas por Aplicativos do Brasil. Muito boa noite, muito bem-vindo, Paulo. Boa noite, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Eu recebo também o Carlos Calazans, que é superintendente do Ministério do Trabalho em Minas Gerais. Muito boa noite, Calazans. Boa noite, André. Muito obrigado por estar aqui com todos os telespectadores. Um grande abraço, André, Murilo. Grande prazer. Ao meu lado, o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Muito boa noite, Murilo. Boa noite, André. Agradecer aos convidados aí pela presença. Paulo, eu queria começar exatamente com a sua visão sobre esse projeto, porque no fim das contas, quem vai ser impactado são os motoristas de aplicativo. Por que está tendo tanta polêmica? Quais são as críticas da federação e, claro, suas também, o senhor é um motorista, dessa proposta feita pelo governo federal? Muito bem, André. É importante, o que você já citou, eu sou motorista por aplicativo desde 2017, então já há 7 anos, tá? E nós temos uma queixa muito grande, né, com essa regulamentação, que o próprio motorista não foi ouvido. Essa negociação, o grupo de trabalho que o governo estipulou, né, ele deu o nome de GT, é um grupo que foi entre centrais sindicais, governo e plataformas. As centrais sindicais, elas chamaram alguns motoristas, mas não é realmente aquela liderança que está à frente dos motoristas. Então, assim, nós temos aí uma liderança por todo o Brasil, vários representantes, motoristas de fato, que conhecem o desafio da rua e eles não foram chamados. No início, né, a gente, enquanto federação, tentou esse diálogo com o governo, fomos recebidos, né, pelo governo, porém, foi vetada a nossa participação. Eu consegui participar, eu fui o único que conseguiu participar de uma única reunião, a primeira, porém, sem direito à voz e sem direito a voto, né? Então, foi vetada a participação, eles fecharam entre os sindicais. E aí o motorista não teve a participação, não existe a participação do motorista nesse processo. E aí todo o programa do governo, né, a proposta que foi apresentada, ela não contempla a necessidade do motorista. Nós temos ali a questão da remuneração, que é uma remuneração por hora. A nossa remuneração ela precisa acontecer por quilômetro rodado e tempo. E a gente bate nessa tecla, sempre falamos isso e tudo, mas o governo não ouviu, ele ouviu as plataformas. A gente percebe que aquele texto, né, que tudo ali foi muito direcionado pela plataforma. Uber, 99, a Mobitec, né, que representa ali as plataformas. Então, é um projeto que não contempla a nossa necessidade, o nosso desejo. A gente esperava, né, a expectativa do motorista é que com a regulamentação viesse a um ganho real, um ganho positivo para o motorista. E isso não vai acontecer. A única coisa, né, que a gente percebe ali, o governo falou que não vai ser CLT. Isso é positivo. Nenhum motorista tem interesse de ser CLT. A gente não quer esse vínculo seletista, a gente defende essa autonomia. Né, é um segundo ponto, um segundo pilar, né, a autonomia, mas essa autonomia também ela não está acontecendo. Nessa proposta do governo, o governo amarrou o motorista aos sindicatos. Então, o motorista vai ter que ficar sindicalizado por conta de convenções coletivas, né? A questão também do tempo, né, a hora de trabalho, o motorista vai ficar limitado a 8 horas, né, diárias. E aí, se ele for rodar mais, vai depender também do sindicato para isso, né? As reciclagens, caso o motorista venha sofrer alguma punição da plataforma, ela vai ser feita junto a sindicatos, ou seja, o motorista fica amarrado com essa proposta aos sindicatos e ao governo como um todo. É importante a gente falar que a contribuição previdenciária, nós somos favoráveis a ela, tá? A gente entende que o motorista precisa ter essa contribuição previdenciária. Mas para isso já existe o MEI. A gente defende que o MEI seja realmente a forma de contribuição
para ele ter acesso, né, aos benefícios da Previdência. Tanto é que esse modelo do governo, os benefícios são os mesmos que o MEI oferece. Né? Enquanto o MEI, o motorista consegue pagar hoje, está em cerca de R$80, me parece, né, no MEI. Tem uma boa parcela de motoristas que já são, né, já contribuem com o MEI. Então, hoje, cerca de R$80. Nesse modelo atual, é um modelo muito arrecadatório. A gente vê o que o governo teve esse interesse arrecadatório. A previsão que a gente fez aí, uma estimativa, até o próprio ministro, né, falou, de 280 milhões por mês. Né? E aí o modelo ficou uma contribuição muito mais alta para o motorista também. Então, hoje, o motorista no MEI, ele contribui com R$80, cerca de R$80. Nesse modelo do governo, vai ser mais de R$200. A estimativa, né, a média aí, é que fique acima de R$200. Então, são vários pontos que não são favoráveis para o motorista. Então, a gente está com um movimento a nível nacional, né, algumas manifestações que já estão confirmadas e organizadas pela federação, juntamente com várias lideranças, pelo Brasil todo. Né? Então, a gente, em breve, vai estar saindo essas manifestações. E aí, Calazans, esses principais pontos aí que o Paulo destacou, o governo aceita mexer nisso, nesse projeto vai tramitar no Congresso? A primeira coisa, Murilo, prazer falar com vocês, prazer estar aqui. Não, o importante é o seguinte, do jeito que está, não pode continuar. Não pode continuar porque os motoristas estão morrendo, as condições são péssimas, os carros, os recursos que os motoristas dão para os carros é enorme, o prejuízo é enorme, as plataformas só ganham. Então, há uma exploração brutal das plataformas em cima dos trabalhadores motoristas e eles atendendo uma população. É uma coisa que veio para ficar. Nós sabemos disso. Os aplicativos, o transporte urbano, como está colocado no Brasil, veio para ficar. Agora, tem que ter uma regulamentação, claro que tem que ter uma regulamentação. E isso em todo o mundo. Isso tem em Londres, Nova York, tem regras, não pode ficar sem regras. O governo lançou 8 propostas para discutir regras dos aplicativos, dos trabalhadores e o diálogo com os usuários. Envolve milhões de pessoas. A Uber hoje é a maior empregadora do Brasil, junto com a 99, são quase mais de 1 milhão de pessoas. Então, tem que ter uma regra. Nós iniciamos um debate com vários atores, também com trabalhadores, também com os setores da sociedade, discutindo como fazer um modelo. Tem que ter uma contribuição da Previdência, tem que ter uma contribuição da Previdência. Todo mundo contribui para a Previdência. Ao MEI só contribui o motorista. A Uber tem que contribuir, as plataformas também. Então, o modelo as plataformas entram com 20%, e é um 20% de um restante de 25% que fica de cada corrida. É um valor para as plataformas, em tese, pequena. Para os motoristas, aquele que está trabalhando para a plataforma, contribui com 7,5%. Agora, se acontece um acidente com ele, como está acontecendo, ou uma morte, ou qualquer coisa, qual é o custo ou o ônus da plataforma? Nenhuma, mas isso não tem lugar nenhum. Então, nós estamos construindo um modelo, Murilo, André, nós vamos, o Paulo, e tem uma coisa que eu quero corrigir com o Paulo. Em Minas foi o primeiro estado, Paulo sabe, eu chamei todos os motoristas, o Paulo teve comigo várias vezes, que eu chamei aqui os motoristas as discussões das 4 rodas, que são os veículos, as motos, eu chamei as motos, fiz uma primeira reunião nacional, a Murilo e André, e trouxe pela primeira vez os representantes da Uber e da 99 para sentar numa mesa de diálogo. E eles vieram, os representantes das 2 plataformas, inclusive teve muita repercussão, e eu abri um leque de discussão. Eles ficaram de vir agora em abril para fazer uma segunda rodada de negociação, e eu estou convocando agora para o segundo semestre, para a segunda quinzena de março, as motos, que é os aplicativos de motos de 2 rodas, tanto as entregas, iFood, os que entregam, e os que estão rodando com passageiro, e tem passageiro morrendo, por isso que eu fiz até Só te interromper um segundo. Esse projeto hoje que tramita no Congresso, ele não inclui iFood? Infelizmente, André, não inclui nenhuma, as 2 rodas não está incluída.
O modal, duas rodas, não está incluída nem a entrega dos entregadores, que foi tão importante para nós na pandemia e continua sendo, entrega tudo para a gente, e os de passageiro. Em Belo Horizonte está aí uma polêmica dos passageiros. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou tentando ver se eu convoco o Paulo, com toda a representação dele, também os representantes das motos, para um diálogo que eu quero fazer um grande encontro, para discutir o modelo, aprimorar a proposta do governo, que vou chamar representantes do Congresso Nacional, que vai estar na comissão analisando a regulamentação do governo, para nós discutirmos, porque quando em abril eu fazia a segunda rodada de negociação com a Uber, com a 99, foi colocado essas questões que o Paulo colocou. A remuneração por quilômetro, que hoje o valor que é cobrado é muito pequeno para o que o passageiro cobra, ou o usuário cobra e quem está recebendo. Então, tem uma discussão de melhorar melhorar o valor do motorista. Uma outra coisa que a Uber ficou interessada e quer que eu colabore junto com a prefeitura é ter várias estações em Belo Horizonte, onde o motorista pode parar para tomar uma água, tomar um café, fazer uma necessidade que não tem, porque as pessoas rodam de moto ou de carro. Não tem um lugar de madrugada para parar para ter um abastecimento, alguma coisa para ter um ponto de apoio. Eu estou discutindo isso com a Uber para melhorar esse diagnóstico que nós temos na cidade. Portanto, tem que ter uma regulamentação? Tem. Ela pode ser aprimorada da proposta do governo em termos de remuneração mínima, de condições de trabalho. Os carros, todo o prejuízo dos carros fica sempre com o motorista. Então, a Uber não tem nenhuma responsabilidade nisso. O trabalhador que machuca ou tem um acidente, se o cara tem um carro, aí ele está cadastrado na Uber, ele bate o carro, fica 2 semanas sem rodar, porque bateu o carro trabalhando na Uber, o prejuízo é só com ele? Então, nós temos, Paulo sabe disso, nós temos um leque de discussões para ser feita. Melhor é fazer isso democraticamente com o projeto do governo no Congresso, para a gente aprimorá-lo, melhorar, mas uma regulamentação tem. Ficar dessa forma, sem nenhuma regulamentação, cada um por si, em uma selva, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão perdendo renda. E a Uber, que tem um lucro grande internacionalmente, não vai chamar a sua responsabilidade, a 99, e principalmente os meninos das motos. Eu falei assim, pode ser qualquer cilindrada para andar com passageiro? Ou as motozinhas aí pequenas, rodando com passageiro no anel rodoviário, toda hora caindo e morrendo. Então, André e Murilo e o pessoal todo que está acompanhando a gente, Paulo, nós temos que aprimorar esse diálogo, esse debate, para fazer o melhor, tanto para quem está usando a plataforma como meio de subsistência, e a gente entende isso, por isso que nós discutimos o autônomo, a autonomia do motorista. O passageiro tem que ter segurança ao entrar no carro ou sentar numa moto, mas as plataformas têm que chamar as suas responsabilidades. Por isso, em Minas, na superintendência aqui do trabalho, eu chamei a 99 e a Uber. Que bom que eles vieram, ouviram muita coisa, viu, André? Eles ouviram dos motoristas e dos motoboys, né, o chamado motoboys, os motociclistas, muitas denúncias, muitos problemas que eles enfrentam e que a Uber, por exemplo, uma das coisas é o sujeito, e está aí no carro também, cadastra na plataforma e passa aquele contato que ele tem para terceiros. E aquele terceiro, muitas vezes, nunca pilotou uma moto, não é uma pessoa, às vezes, confiável, tem um problema para os usuários. E uma coisa que a Uber... Foi muito legal esse debate que eu estou fazendo aqui com vocês, com o Paulo, que foi uma coisa que no debate que apareceu, foi uma novidade, viu, Paulo? A Uber dispôs, eu estou conversando com a Polícia Militar e com o governo, de instituir nos celulares o botão do pânico. Se uma pessoa entra, um passageiro, ele desconfia ou está rodando em algum lugar, e já morreram 7 pessoas em 6 meses em Belo Horizonte, assassinadas. E quem denunciou isso foi os motoristas. Se ele perceber que tem um perigo ali, ele aciona o botão na plataforma, vai para a central da polícia, que é um botão do pânico, e a polícia passa a monitorar o carro com quem está dentro. Isso pode salvar a vida. E isso foi possível no diálogo que nós fizemos com a Uber e com os motoristas, André. Portanto, está caminhando coisas interessantes para a gente melhorar isso. Como eu já disse, veio para ficar.
é importante para a população, mas é bom ter uma regra. Como tudo tem que ter regra, né? Deixa eu fazer o seguinte, o tema é muito polêmico, já deu para ver que o debate vai render, mas vamos fazer um rápido intervalo e a entrevista coletiva volta em instantes falando desse projeto de lei para regulamentar os motoristas de aplicativo. Estamos de volta com a entrevista coletiva, hoje sobre o projeto de lei de regulamentação dos motoristas de aplicativo. Paulo, no bloco anterior, o Calazans falou muito sobre a questão das empresas, delas não terem que arcar com possíveis acidentes, doenças, enfim, questões ligadas ao motorista. Como é que o senhor vê essa questão das empresas e essa responsabilidade ou corresponsabilidade com os motoristas de aplicativo? Então, veja bem, foi bom até o Calazans citar, né, essa questão de benefícios. A gente está falando aqui do projeto de lei que foi apresentado no governo. Sim. Está lá agora no Congresso. O projeto de lei não prevê benefícios. O projeto de lei, basicamente, ele fica ali em cima do INSS, arrecadação de imposto, e a questão da remuneração, que também seria o ponto principal para nós motoristas, né, ter essa mediação positiva, né, nesse caso, não veio. Ele, na verdade, é um projeto, assim, o valor que foi estipulado por hora, ele não contempla. Ele fica em R$ 32,10. Só para você ter uma ideia, hoje, qualquer motorista no Brasil, ele já consegue realizar muito mais do que R$ 32,00 por hora, né? Então, não há ganhos para o motorista. Essa era a maior expectativa do motorista com isso. A questão de benefícios não existe, não há, né? Então, é muito importante, sim, que esse projeto seja debatido, né, de forma ampla. O próprio ministro falou no lançamento, né, na assinatura do projeto, eles demoraram 10 a 12 meses, né, que ficou ali tramitando e tentando construir esse texto, para agora, na hora de protocolar, colocar em caráter de urgência. Então, a votação caráter de urgência constitucional são 45 dias. Isso não dá tempo de nós debatermos no Congresso. O Congresso precisa retirar, o governo, né, na verdade, que é uma prerrogativa do governo, ele precisa retirar esse caráter de urgência para que essa discussão aconteça ali no Congresso e a gente possa apresentar junto aos deputados, senadores, a proposta e o motorista, de fato, possa ser ouvido. Né? Essa é a grande parte de tudo. Porque a questão do benefício, ele precisa entrar, precisa ter alguns pontos que favoreçam o motorista. E hoje não há. O projeto realmente ele não existe, não contempla nada disso que foi colocado pelo nobre Calazans. Calazans, pelo que eu estou vendo aqui, né, dos pontos principais da queixa é a questão da remuneração, né, Paulo? Se eu estiver errado, você me fala. Assim, eles estão entendendo que com essa mudança eles vão ganhar menos do que ganham hoje. É possível, durante a tramitação do projeto, o próprio governo oriente aí a sua bancada, entenda que possa mudar esse cálculo e passar para o quilômetro rodado e não para a questão desse mínimo por hora? Claro, Murilo. De novo, eu dialogo com o Paulo, como dialogo com todos que estão acompanhando. O modelo, a proposta da remuneração mínima do valor de R$ 30,00 ou o salário mínimo é o mínimo. Vamos lá. Porque tem muitas regras, vamos lá. A regra é o mínimo de jornada, 8 horas. Então, um motorista que trabalha 8 horas, ele pode arrecadar 5 mil, 6 mil, 4 mil reais por mês. Se ele arrecadar rodando 8 horas, se ele arrecadar 1.000, ele vai ganhar 1.400. Ou seja, nenhum motorista no Brasil deve ganhar menos que o salário mínimo. Mas, óbvio, se você roda 8 horas, você vai ganhar muito mais do que o salário mínimo. O salário mínimo está garantido. E a hora a partir das 30 horas é uma base de cálculo para a Previdência. Porque você vai arrecadar, eu vou pagar como motorista 7%, mas 7% baseado em 10 mil, que eu ganhei, baseado em 20 mil, não. Baseada numa regra estabelecida a partir do valor mínimo. Então, e também vale para os aplicativos. Então, você assegura a Previdência, assegura todo o benefício previdenciário, que é uma coisa importante, não menospreze isso, porque as famílias dependem, o motorista que é acidentado fica por alguma coisa inválido, ou morre, ou tem algum prejuízo, a família fica toda descoberta. Então, o governo está lançando isso.
Agora, eu concordo, a gente pode ampliar o prazo, vamos dialogar com o Congresso, nós temos que debater as questões do salário, do valor, um valor mais adequado. As plataformas têm que concordar de dar um valor mais adequado, porque se ganha muito. Mas, e trazer para... O que eu mais critico, e que eu conversei com o ministro, tive com a equipe do presidente Lula, e o presidente Lula sinalizou no diálogo conosco, e no diálogo com o Brasil, que vai forçar as plataformas, porque a situação das duas rodas é muito importante. A situação das duas, as pessoas, e eu falo, ok, tem vida sendo perdida, tem acidentes acontecendo com os veículos, é uma coisa que a gente tem que ser generoso para olhar, mas os meninos estão perdendo a vida nas plataformas. E tem mais, só uma coisa, Murilo, uma coisa grave, que até virou um motivo de um grande protesto. Na semana passada, o iFood decidiu não remunerar uma parte grande dos seus usuários no Brasil, aqui em Minas Gerais. Todos os usuários de iFood ficaram uma semana sem receber salário e deu um prejuízo grande para as pessoas, sem explicação. Isso não pode acontecer numa era em que existem regras. As pessoas não podem fazer isso. Você trabalha para mim, você trabalha uma semana de graça. Então, pessoal, é um debate ótimo, tem uma discussão ampla. Agora, é importante que, eu concordo com o Paulo, nós vamos construir esse diálogo, melhorá-lo e há um entendimento. Tem que haver regras, não pode ter abandono. E as pessoas têm que ser geridas, por mais que as pessoas não queiram, uns não queiram, mas tem que ter uma regra, porque sem regra vira algo sem sentido. Paulo. Veja bem, lá na Inglaterra e na Califórnia, existe já uma regulamentação bem semelhante a essa nossa. Parece até um Ctrl-C, Ctrl-V, o texto é muito parecido. A plataforma, ela detém todas as informações, o algoritmo, né, ele tem ali, ele sabe, se eu, por exemplo, eu sou um motorista, eu já fiz, por exemplo, R$28 por hora, o outro motorista aqui do meu lado, né, já fez 38, então a plataforma consegue fazer, ela tem essa informação e ela acaba que o motorista passa a ganhar menos, porque ela não vai pagar para aquele que está 38 e mandar uma corrida para ele, sendo que o outro aqui do lado tem R$28. Então, ela vai ter que completar para esse aqui e vai pagar mais para o outro. Então, é questão tecnológica, é uma situação bem complexa. A outra questão, é importante a gente dizer o seguinte, eu até gostaria de pedir ao Calazans aqui, ele é do governo, nós precisamos que o governo retire essa votação em caráter de urgência. Esse é o ponto principal, porque o debate ele precisa acontecer. Nós não somos contra a regulamentação. Inclusive, no dia 4 agora, nós protocolamos lá no Congresso uma PL, que é a 536/2024. É uma PL que foi construída, essa sim, foi construída pelos motoristas, com a participação da frente parlamentar. Nós temos uma frente parlamentar em defesa dos motoristas lá em Brasília, que ela reúne cerca de 230 deputados. Então, essa proposta foi protocolada e esse modelo, esse sim, foi construído por nós. E ele contempla esse quilômetro rodado e tempo. Então, a gente entende que o governo precisa ter uma base para fazer a arrecadação, mas que seja, então, por quilômetro rodado e tempo e que haja um ganho real para o motorista. Esse modelo que foi apresentado, ele não tem ganho real. Além de não ter ganho real, nós temos perdas, muitas perdas. Então, esse debate precisa acontecer. Por isso é que precisa ser retirado, Calazans, esse caráter de urgência da votação, para que a gente possa discutir, para que a gente possa apresentar as propostas, que isso possa realmente, e não pode ser a toque de caixa como o governo quer fazer. Demorou 1 ano para construir um texto e agora quer votar às pressas. 45 dias é o prazo máximo. A gente lembra que em caráter de urgência ele pode ser votado bem antes, né? Calazans, a gente está bem na reta final, mas assim, é possível retirar essa urgência? A primeira pergunta. E a segunda, surpreendeu o governo tanta insatisfação? Surpreendeu assim não, porque, André, tem um debate na sociedade que todo mundo, quando não tem regra e todo mundo fica meio satisfeito, não tem regra, cada um é por si, fica solto. Quando vem regra, todo mundo assusta. Isso sempre aconteceu no Brasil, aconteceu com o Fundo de Garantia, com o 13º, quando vem regras, com a carteira assinada.
vai vir uma regra de um lugar que não tinha regra. Insatisfação tem, porque nós vamos organizar a confusão. Vai ter regras assim. Eu concordo, vamos aprimorar essas regras para fazer o melhor possível, entendendo o diálogo com a plataforma. Elas têm que ter responsabilidade. O motorista do carro tem que ter uma proteção do seu veículo, ele tem que ter retorno, ele tem que ter um lucro, ele trabalha. O usuário tem que ter garantia, tem que ter proteção, ele tem que ter segurança. O usuário está entrando num carro e aquele carro, muitas vezes, o motorista... Outra coisa que o Paulo não abordou, nós não abordamos, é a exclusão. As plataformas excluem o motorista por qualquer denúncia, e há muita denúncia vazia, e os motoristas ficam a Deus dará. Se for excluído, ele não trabalha mais, e tem muita injustiça nisso. Portanto, o leque é muito grande, mas eu quero, nesse finalzinho, aproveitar, mandar um abraço para as motoristas, para quem tem a dona de carro, das motos também. Nós estamos vivendo a Semana do Dia da Mulher e mandar um abraço aí, em nome do Ministério do Trabalho, para todas as mulheres e dizer, Paulo, eu vou discutir com o ministro, vamos discutir no governo, para a gente tentar ampliar esse prazo, discutindo com as lideranças no Congresso e fazer um grande debate. Eu te convido para participar desse debate que nós teremos agora em abril com a Uber, com a 99, e eu agradeço. Perfeito. Rapidamente? Nós temos só uma chamada aqui, o seguinte, nós temos uma manifestação dia 26/3 agora. Tá. Já a nível nacional, em todo o Brasil, e uma 2/4 também. Todas duas agendadas, e já eu convido aí o motorista a participar conosco dessa manifestação. O Entrevista Coletiva está chegando ao final. Paulo Xavier, muito obrigado pela presença, uma ótima noite. Obrigado, estamos sempre à disposição. Carlos Calazans, muito obrigado, ótima noite. Eu que agradeço, um grande abraço a todos. Valeu, Murilo, até a próxima. Valeu, até a próxima. Um abraço para você, grande final de semana, fique agora com o Jornal da Band.